Pessoal, boa noite. Bem-vindo aí a mais um episódio do Conhecimento Acumulado, a série de vídeos onde a gente busca aí transmitir para vocês um pouco desse conhecimento adquirido aí ao longo dessas décadas jogando Magic the Gathering, tá? O vídeo de hoje é sobre as ações baseadas em estados, ou as SBAs, né? State Based Actions. Coisas novamente, né, que acontecem no jogo instantaneamente que a gente sequer sabe que elas estão ali, né? Muitos sequer sabem que elas estão ali, mas elas estão. Vamos lá então para o vídeo. Bom, o que são, né, as State Based Actions? As SBAs, elas são ações controladas pelo jogo, tá? A todo momento, o jogo vai buscar por condições e encontrando essas condições, ele vai executar determinadas ações, tá? Se ele encontrar 5 condições, executa 5 ações, se encontrar só uma, executa só uma. E essas ações, essas que são executadas, elas não pertencem a ninguém, elas não são controladas por ninguém e elas não usam pilha. Não usar pilha significa basicamente que você não pode responder a essas ações, tá? Quando que essas CBAs acontecem? As CBAs acontecem basicamente em dois momentos, tá? Um a gente vai falar mais para frente, mas o mais importante deles é antes que o jogador fosse receber a prioridade. Quem viu o nosso vídeo de pilha e prioridade sabe que algumas coisas acontecem antes do jogador receber a prioridade. E a primeira delas é o jogo executar as SBAs, tá? Então sempre que o jogador fosse receber a prioridade, o jogo vai checar as SBAs, procurando as condições, e vai executar todas as ações relativas a todas as condições que ele encontrou. E vai ficar repetindo esse ciclo, até não achar nenhuma. Quando não achar nenhuma, ele joga as coisas para a pilha, começa a buscar e executar de novo. Quando não achar mais nenhuma, ele passa a prioridade para o jogador. Um ponto muito importante aqui são dois. Os pontos importantes são dois. Primeiro, enquanto alguém está jogando uma mágica ou ativando uma habilidade, o jogo não executa SBA, tá? Porque ninguém recebe prioridade enquanto está castando uma mágica, enquanto está colocando uma habilidade na pilha. E enquanto uma mágica está resolvendo, o jogo também não executa SBA. Porque o jogo não... ninguém recebe a prioridade enquanto uma mágica ou habilidade está resolvendo. Então, se ninguém vai receber prioridade, o jogo não vai executar SBA nesses momentos. Quando uma mágica ou habilidade está sendo colocada na pilha, ou quando uma mágica ou habilidade está resolvendo. Bom, esse ciclo aqui explica mais ou menos como é que funciona, tá? O jogador ia receber a prioridade aqui. Então, o jogo começa a buscar essas condições. Quando ele encontra, ele executa a ação. Quando ele executa a ação, ele busca a condição. E ele fica nesse ciclo de buscar a condição, executar a ação, até que nenhuma condição seja encontrada. Quando ele não encontra, ele passa as coisas que estão esperando ir para pilha. Feito isso, começa a buscar a condição de novo. Encontrou a condição, executa a ação. Executou a ação, busca a condição. Então ele fica nisso novamente até não encontrar nada. E aí ele passa a prioridade para o jogador novamente. Em Unstable foi criado esse carinha, uma das cartas que eu acho mais legais que existem, tá? Ele é uma criatura custo 5/1 e diz o seguinte: as State Based Actions não se aplicam a você nem às suas permanentes, né? Essa regra é uma das regras mais fortes do jogo, né? As SBAs não se aplicarem é algo muito poderoso, tá? Mas o interessante é que ele fala explicitamente da regra, né? A base do Magic é quebrar as regras do jogo com as cartas, né? Sempre que uma carta fala contrário a uma regra, vale a carta, né? Mas nenhuma explicita a regra, né, de uma forma bem clara assim. Ele explicita, ainda manda você buscar lá na regra 704, que é a regra que fala de State Based Action, né, para buscar toda a lista das SBAs. Bom, eu separei as SBAs em alguns grupos aqui e vou falar rapidamente, tá? Mais rápido do que certo. Quem quiser o texto bonitinho, busca lá no livro de regras, grupo 704 aqui. Então as três primeiras são que fazem o jogador perder o jogo. Se o jogador tem 0 ou menos pontos de vida, ele perde o jogo. Se o jogador tentou comprar um card de um Grimório vazio desde a última checagem da SBA, ele perde o jogo. Esse desde a última checagem da SBA é um fato importante, tá? E se um jogador tiver 10 ou mais marcadores de veneno, ele perde o jogo. Eu vou explicar depois por que esse fato aqui, desde a última verificação, é importante, tá? Porque, como eu coloquei, o jogo verifica várias vezes. Então, ele vai verificar aqui se você morreu e vai executar uma ação. Se você conseguir driblar essa execução da ação, vai executar de novo e vai te achar. Bom, as SBAs que limpam o jogo, né? Primeiro, que uma ficha fora do campo de batalha, ela deixa de existir. Importante.
ela não é exilada, ela não é removida de jogo, ela não é destruída, ela simplesmente deixa de existir, tá? Cópia de mágica fora da pilha, deixa de existir. Cópia de carta fora da pilha ou fora do campo de batalha, deixa de existir. Uma saga com marcadores de conhecimento maior ou igual ao seu número final de capítulo, ela é sacrificada pelo dono. E se um marcador de uma aventura de um jogador estiver na sala mais inferior da masmorra do dono, a masmorra é removida de jogo. O importante aqui é falar que as SBAs, elas evoluem com o jogo. A gente está vendo aqui que essa de masmorra é recente, porque masmorra foi criada agora. Então, da mesma forma que o jogo vai evoluindo, vão sendo criadas novas CBAs e algumas vão ficando obsoletas, tá? Mais pra frente eu tenho uma que eu vou mostrar para vocês que já está obsoleta. Grupo que interage com criaturas. Se uma criatura tem 0 ou menos resistência, ela é colocada no cemitério do dono. Se uma criatura tem resistência superior a 0 e dano total nela marcado maior que a sua resistência, essa criatura sofreu dano letal. E criatura com dano letal é destruída pelo jogo, pela SBA. Ou seja, quem destrói a criatura não é o dano. Quem destrói a criatura é a SBA que verifica que ela tomou dano letal, então destrói. A mesma coisa se uma criatura sofreu dano por uma fonte com um toque mortífero, tá? E aí não importa a quantidade de dano. Essa aqui leva àquela questão clássica do Goyf, né? Goyf com resistência a 3, nenhuma instantânea no cemitério de ninguém, você manda um raio no Goyf. O Goyf morre? Não, o Goyf vai tomar 3 de dano. Quando a SBA checar, o raio já está no cemitério. Então agora o Goyf está com 4 de resistência e 3 de dano, o que deixa ele vivo. Bom, State Based Action aí de lealdade e de lendas. Se o Planalta tem lealdade 0, ele é colocado no cemitério do dono. Se o jogador controla 2 ou mais permanentes lendárias com o mesmo nome, aquele jogador escolhe uma delas e o restante delas é colocado no cemitério. Essa é a regra de lendas. A regra de lendas já mudou dezenas de vezes, várias vezes, tá? No passado, quando você tinha uma lenda em jogo e fazia outro com o mesmo nome, as duas iam pro ralo. Tá? E a regra de lenda é uma coisa interessante, que o jogo já se refere a ela nas próprias cartas como regra de lenda, né? Existem várias cartas aí que diz que a regra de lendas não se aplica. Essa é a regra de lendas, a State Based Action que fala isso. E a última é a do Encantar Mundo. Eu vou botar aqui logo os 2 exemplos, tá? Existiam essas cartas que é Encantar Mundo. O nome era Encantar Mundo, agora ficou esse encantamento mundial, provavelmente, que dizia se você só podia ter um negócio desses em campo, tá? Essas cartas são muito fortes, muitas delas são muito fortes, mas hoje são cartas mais caras. Só poderia ter uma dela em campo. Quando você colocasse a próxima, a que estava em campo saía. Então a mais nova fica em campo e a mais antiga vai para o saco. As State Based Action que corrigem os anexos errados, né? Auras e equipamentos e fortificação anexadas em coisas que elas não podem anexar. Então uma aura que está anexada a um jogador, um objeto inválido, ou uma aura que não está anexada em nada, ela é colocada no cemitério do dono. Se uma permanente, que não é uma aura, não é equipamento, ou não é uma fortificação, é anexada a um objeto ou um jogador, ela é solta e permanece no campo de batalha. Um equipamento ou fortificação que está anexado a uma permanente válida, ele é solto e permanece no campo de batalha, tá? Isso é muito importante para um exemplo que a gente vai levar lá na frente. Bom, eu deixei aqui mais 2 exemplos para falar sobre isso, que é o Demasiado Fundo e Aprisionado na Lua. O Demasiado Fundo foi uma cartinha que quando eu olhei assim, caramba, por que essa porcaria encanta pista? Quem vai querer encantar uma pista para transformar a pista numa pista? O Demasiado Fundo é o seguinte, encantamento custa 2 azuis, ele encanta criatura, planinalta ou pista, é uma aura. E a permanente encantada vira uma pista, né? Que é artefato que pagador sacrifica como uma carta. Aí ele, caramba, por que isso encanta pista? Aí um colega colocou ali na hora, mas eu não me toquei na hora. Se o Demasiado Fundo não encantasse pista, quando você encantasse a criatura ia virar uma pista, a resolução da mágica, e antes que qualquer pessoa recebesse a prioridade, ia rodar a SBA. E a SBA ia ver um encantamento, que não encanta pista, anexado numa pista. Ele ia tirar automaticamente isso da pista, ia para o cemitério, e a pista ia voltar a ser a criatura que ele era antes. Tá? Então por isso que ele encanta a pista. E Aprisionado na Lua, a mesma coisa, né? Só que no Aprisionado na Lua eu não tive dúvida, não veio nada à mente, porque é encantar terreno. Então encantar terreno, a gente, vou encantar o terreno para tirar a habilidade do terreno. Era bem tranquilo. A State Based Action de marcador, essa aqui de baixo que só se aplica ao Rasputin, é aquela que ficou obsoleta, tá bom? Basicamente, só se aplica a ele, basicamente.
e a outra de marcadores +1/+1. Ela basicamente fala que marcador +1/+1 e marcador -1/-1 numa permanente, eles se anulam, tá? 1 a 1, vão se anulando 1 a 1 até sobrar só o que tem mais. Exemplo aqui, esse bichinho aí com 5 marcadores +1/+1 e 2 marcadores -1/-1. O que vai acontecer? Esses marcadores +1/+1 e -1/-1 vão se anular. Então, como tem 2, você tira todos que tem menos. Como tem 2 -1/-1, você vai tirar 2. E a mesma quantidade do que tem mais. Então, vão sobrar só 3 marcadores +1/+1 nessa criatura. Então, marcadores +1/+1 -1 se anulam. E SBA de Commander. Existe State Base Action para Commander, para Gigante de Duas Cabeças, para Arcanime. Vou botar aqui só as de Commander. Quem tiver interesse nos outros, dá uma olhada na 704. A primeira é de dano de comandante, né? Se um jogador tomou 21 de dano ou mais de um comandante durante a partida, ele perde o jogo. E a segunda é a que mudou recentemente, que fala da mudança de zona. No jogo de Commander, se um comandante está no cemitério ou no exílio e ele foi colocado lá desde a última verificação da checagem da SBA, o seu dano pode colocar na zona de comando. Esse desde a última verificação é justamente isso. Antes de alguém receber a prioridade, o jogo vai checar. Nesse momento, o cara pode mudar o comandante do cemitério ou do exílio para a zona. Se ele deixar isso passar, né? Se alguém, depois que alguém receber a prioridade realmente, ele não tem mais a chance, tá? Vai ter que esperar fazer alguma outra coisa para tirar o comandante do cemitério ou do exílio. Bom, essas foram as SBAs. Vamos então aqui entender realmente como elas funcionam com os exemplos. A parte mais importante de CBA é justamente essa, quando ela acontece, né? Toda vez que um jogador fosse receber a prioridade, o jogo vai verificar as condições, tá bom? Todas aquelas condições que eu coloquei lá. Vamos para exemplos. Primeiro aqui, você tem aí um caminhante do vazio de Daut, né, na sua mesa aí. A habilidade importante para ele aqui é essa, que se um card seria colocado no cemitério do oponente, vindo de qualquer lugar, em vez disso, exile aquele card com marcador de vaga, né? Em vez de ir para o cemitério, o card vai ser exilado. E eu faço uma pergunta. Se eu der um raio no Daut Voidwalker, esse raio vai ser exilado pela habilidade do Voidwalker? Ou não, esse raio vai realmente para o cemitério? O que você acha? O raio vai ser exilado. Por quê? Porque quem mata o bicho é SBA, não é o raio. Então o raio vai dar 3 de dano no Voidwalker, tá? E como parte da resolução do raio, ele vai ser colocado no cemitério. Só que o Voidwalker não morreu. Você tem uma criatura com 2 de resistência e 3 de dano em jogo, tá? Porque a mágica está resolvendo. A SBA não checa enquanto a mágica está resolvendo. Então o raio é colocado no cemitério e aplica a substituição do Voidwalker, que exila ele com o marcador de... O marcador aí que eu esqueci agora qual é, tá? Vamos lá, só para checar aqui. Exila com o marcador de vácuo. Então o raio é exilado com o marcador de vácuo. Depois que o raio resolve, antes que alguém fosse receber a prioridade novamente, aí a SBA checa e acha o Voidwalker uma criatura com resistência 2 e 3 de dano. Então ele é destruído depois de ter exilado o raio. Se fosse uma fera interior, um bicho Wifin, o bicho Wifin diz o seguinte: ele destrói a permanente alvo. Seu controlador cria uma ficha de criatura besta 3/3. Esse é o efeito, tá? A bicho Wifin ele não seria exilado. Por quê? Porque como parte da resolução do bicho Wifin, ele destrói o Voidwalker. Então você casta o Wifin, ele destrói o Voidwalker. O jogador controlador ganha um token 3/3 e depois o fera interior vai para o cemitério. Quando a fera interior vai para o cemitério, o Voidwalker já foi para o cemitério. Ele já está lá no cemitério, porque como parte da resolução, o Voidwalker é destruído. Bom, então ele não exila a fera interior. Isso é muito bom. Mesmo caso, tá? Barreira de raízes aí. Barreira de raízes é essa criatura barreira, é uma criatura com defensor, com a seguinte habilidade. Você coloca o marcador -0/-1 nela e ela te dá uma mana verde, tá? Isso é uma habilidade de mana. Bom. Então você tem aí com 4 marcadores -0/-1, então ela está 0/1. A pergunta é a seguinte: eu tenho um Buffing Pod aí, eu posso gerar mana com a barreira de raízes e usar a própria barreira de raízes para sacrificar ela para o Buffing Pod, né, para usar a habilidade do Buffing Pod? A resposta é sim. E por quê? Bom, o Buffing Pod ele diz o seguinte:
você tem que pagar uma mana genérica, uma verde Phyrexiana, virar ele e sacrificar uma criatura para ativar a habilidade dele. Quando você está castando uma mágica ou jogando uma habilidade para pilha, existem várias etapas. Uma dessas etapas é gerar mana e outra das etapas é pagar custos. Tá? Sacrificar uma criatura pro pod é pagar um custo. Tepar é pagar um custo e pagar mana é pagar um custo. Durante todo esse processo, não é checada a SBA. A SBA só checa antes que o jogador possa receber a prioridade. Enquanto o jogador está ativando uma habilidade, que é o caso aqui, ninguém recebe a prioridade. Então você vai botar um marcador -0/-1 na barreira de raízes e vai gerar mana verde. Nesse momento, você tem um bicho 0/0 na mesa. Você vai pagar a sua genérica, vai pagar a verde aí, vai virar o pod, vai sacrificar a barreira de raízes e vai colocar a habilidade do pod na pilha. Antes de alguém fosse receber a prioridade, vai checar a SBA. Quando a SBA checar, a barreira de raízes não está mais no jogo. Tá? Você já sacrificou ela. Então você pode fazer isso. Tá? O bicho vai ficar 0/0 e você sacrifica ele, porque a SBA não checa durante a ativação da habilidade ou o casting da mágica. A mesma coisa se você fosse olhar uma coisa de altar. Você paga a verde para pagar a mana genérica dela ali, paga mais uma preta e sacrifica a própria barreira de raízes. Ou uma evolução arcana. Você gera uma verde com a barreira de raízes e não interessa se é feitiço ou é instantâneo, você está castando uma mágica. Tá? Você vai gerar a verde aí e sacrificar a própria barreira de raízes para a evolução arcana. Quando as SBA checam, elas procuram todas as condições que existem no jogo. Tá? Todas aquelas condições de SBA. Se ela achar 10, ela vai executar 10. Se ela achar 5, ela vai executar 5. Portanto, ela procura todas e executa todas. Bom? Então, a situação aqui é a seguinte. Você tem dois goblins aí. O Dockside, que é 1/2. O Fanático, que é 1/1. Isso é o importante deles. Tá? O Dockside é 1/2. O Fanático é 1/1. E o Chefe Goblin, que é 2/2. Mas ele tem aí a habilidade que é dar +1/+1 para os seus outros Goblins. Ok? Então, o importante é, na mesa, você tem aí uma criatura 2/3, que é o Dockside, uma criatura 2/2, que é o chefe, e uma criatura 2/2, que é o fanático, sendo que essa aqui está dando +1/+1 para os outros. A questão é, você vai fazer um Tox Deluge. Para 2 ou para 3? Quanto que você precisa para tirar as 3 criaturas? 2 é suficiente? Ou não, eu preciso fazer para 3 porque o Dockside está 2/3? A resposta é que 2 é suficiente. Né? O Tox Deluge, para quem não lembra aí, é um feitiço aí que, como custo adicional, você tem que pagar X de vida. Todas as criaturas ganham -X até o final do turno. Então, o que vai acontecer? Você vai pagar 2 de vida, vai dar -2/-2 para todas as criaturas. Ok? Tox Deluge resolveu. Tá? Quando a SBA for secar, ela vai achar o Dockside 0/1, ela vai achar o chefe 0/0 e ela vai achar o Mog Fanático 0/0. Então ela achou duas condições, duas criaturas com 0 de resistência. Então ela vai executar essas duas ao mesmo tempo. Então as duas criaturas 0/0 são colocadas no cemitério. Agora tem que lembrar, sempre que ela executa uma ação, ela busca a condição novamente. Então ela acabou de colocar os dois goblins no cemitério, ela vai buscar a condição de novo. Quando ela buscar, ela vai achar agora o Dockside que está 0/0. Então ela vai executar de novo, porque ele perdeu +1/+1. O Goblin chefe já não está mais na mesa. Então agora o Dockside está 0/0, então ela achou o 0/0 e coloca aí no cemitério. Então x igual a 2 é suficiente para você tirar todas as 3 criaturas, mesmo o Dockside sendo /3. E isso acontece antes que qualquer pessoa receba a prioridade, tá? Saem primeiro esses dois, e antes que qualquer outra pessoa possa fazer qualquer coisa, possa piscar ou pensar, o outro sai também. Aqui, mais um exemplo. Você tem aí o seu oponente está com 5 de vida e seu oponente controla um anjo de platina. Tá? O anjo de platina é uma criatura aí 4/4 que voa, e a habilidade importante aí é que você não pode perder o jogo e seus oponentes não podem jogar. Tá? Então seu oponente controla ali um anjo de platina, então em princípio ele não pode perder e você não pode ganhar. E você tem um furacão. Tá? Furacão é um feitiço aí que custa X e uma verde, dá X de dano em todas as criaturas que voam e em todos os jogadores. A questão é o seguinte, você faz furacão para 5, tá? 5 de dano em todos os jogadores e em todas as criaturas que voam. Seu oponente tem 5 de vida. O que vai acontecer? Porque 5 de dano mata o anjo, e 5 de dano mata o seu oponente.
Tá? O que vai acontecer então? Vamos lá. Com 5 de dano, o furacão resolveu. Quando checar a SBA, ela vai achar duas condições. Um jogador com 0 de vida e vai achar uma criatura com mais dano do que resistência. Tá? Então ela vai executar as duas. Então o que acontece? Como ela executa as duas ao mesmo tempo, tá? Quando ela for tentar matar o seu oponente, ela vai olhar que o anjo está em jogo ainda. Tá? Então o anjo morre junto com o seu oponente. Tá? Junto com o seu oponente. No mesmo momento. Só que o fato de ser assim, tá? Ele está em jogo ainda. Ele só deixa de proteger o seu oponente quando ele sai de jogo. Então o que vai acontecer? A SBA vai checar, não vai matar o seu oponente porque o anjo está protegendo, vai matar só o anjo. Então o anjo sai de jogo. Só que sempre que ela executa uma ação, ela busca novas condições. Então ela acabou de executar uma ação que foi tirar o anjo. Ela vai buscar de novo. Quando ela buscar de novo, o que ela vai achar? O seu oponente com 0 de vida. Então ela vai carregar o seu oponente. Então um furacão de 5 mata o seu oponente que tem 5 de vida e um anjo de platina em jogo, né, por essa questão. Diferentemente se fosse uma explosão. Explosão é aquela carta split, né? Expansão explosão. A explosão ela custa X, azul, azul, vermelha, vermelha. Ela dá X de dano em qualquer alvo e o jogador alvo compra X cartas. Então você faz o seguinte, o seu oponente está com 4 cartas no deck. Você vai fazer uma explosão de 5, com X igual a 5, dando 5 de dano no anjo e mandando o seu oponente comprar 5 cartas. O que vai acontecer? Resolveu a explosão. A SBA, quando checar, vai achar uma criatura com mais dano do que resistência. E o seu oponente, né, comprou 1, 2, 3, 4. A 5ª carta ele tentou comprar de um deck vazio. Então o jogo vai achar um jogador que tentou comprar carta de um deck vazio desde a última checagem. Então ele teria que morrer. Só que pelo mesmo motivo anterior, o anjo ainda está em jogo. Tá? Então nesse caso o anjo morre e seu oponente não morre porque o anjo protegeu. Só que o jogo executou uma ação. Quando ele executa uma ação, ele busca a condição de novo. Aí que vem aquela pequena diferença. Quando ele buscar a condição de novo, a condição de perder por ter comprado carta de um Grimório vazio, ela só é checada desde a última verificação. E a última verificação foi essa que carregou o anjo. Desde que o anjo foi para o cemitério, o seu oponente não tentou comprar carta. Tá? O seu oponente tentou comprar uma carta, o jogo fez uma verificação, não matou o seu oponente, porque o anjo estava protegendo. Aí o que acontece? Quando ele faz uma segunda verificação, o seu oponente não tentou comprar a carta antes dessa verificação. Então o seu oponente fica vivo. Para ele morrer, você vai ter que forçar ele a comprar a carta novamente. Então esse é o pequeno detalhe. Aí ele fica nesse ciclo de buscar condição, executar ação, buscar condição, executar ação. Quando ele não consegue mais achar condição, ele joga a habilidade para pilha. Né? Então, outro exemplozinho aqui é o seguinte, você tem esse anjo, necromante da linhagem, esse anjo não, esse vampiro, tá? Que ele diz o seguinte, quando ele entra em jogo, no campo de batalha, quando entra no campo de batalha, você pode devolver um card de criatura mago ou vampiro alvo de seu cemitério para o campo de batalha. Então, além desse bicho aí, tem em jogo aí uma Eleshinor. A habilidade da Eleshinor é importante aqui, que ela dá -2/-2 para a criatura. Então, seu oponente tem Eleshinor, dando -2/-2 para os seus bichos, e você tem o necromante aí. A pergunta é, você pode fazer o necromante e buscar o próprio necromante do cemitério? A resposta é sim, tá? Porque você faz o necromante, tá? Castou o necromante. Quando ele entra em jogo, acontece o evento do trigger dele. O trigger não vai para pilha, só acontece o evento que ele entrar em jogo. Esse trigger vai esperar. A SBA vai checar. Quando ela checar, ela vai achar um bicho 1/0 no jogo, que é o necromante. Então ela automaticamente passa isso pro grave. Ela passa o necromante pro grave. Ela busca de novo e não acha nada. Quando ela não acha nada, ela joga os triggers para pilha. Então o trigger do necromante que estava esperando é colocado na pilha. Tá? Quando coloca o trigger na pilha, o jogo busca de novo, não vai achar nada, aí os jogadores recebem a prioridade. Depois, quando receber a prioridade, você vai receber a prioridade e vai resolver o trigger do necromante. Ele vai entrar em jogo.
Quando ele entrar em jogo, vai acontecer o evento dele e vai voltar no ciclo. Então você consegue, tá, dar alvo no necromante. Por quê? Porque quando o trigger do necromante vai para a pilha, o necromante já está no grave, porque a SBA colocou ele lá. A SBA acontece antes do trigger ir para a pilha. Esse que é o ponto. Então, na ordem aí, antes do jogador receber a prioridade, as SBAs checam, os triggers vão para a pilha, a SBA checa de novo, o jogador recebe a prioridade. Tá? Então, por isso que você consegue puxar o necromante com ele mesmo. Tá? Você poderia entrar num loop aí se quisesse. Blood Moon. Essa aqui eu coloquei porque aconteceu esse caso recentemente. Blood Moon na mesa, você faz aí uma Saga de Urza, né? A Saga de Urza tem aqui, a Saga de Urza é um terreno, né, que tem várias habilidades aí de saga, tá? E a Blood Moon transforma todos os terrenos não básicos em montanhas. A pergunta é, você consegue gerar mana com a Saga de Urza? Blood Moon na mesa, você faz uma Saga de Urza, você consegue gerar mana? A resposta é não, tá? Por quê? Vários motivos. Primeiro, para gerar mana, você precisa ter prioridade, tá? Gerar mana é uma ação que não usa a pilha, tá? Mas você só pode fazer ela em determinados momentos. Um deles é quando você tem a prioridade e os outros você não precisa prioridade, mas não é nesse momento aqui agora. Existem momentos onde você consegue gerar mana sem ter a prioridade, mas esse momento aqui não é nenhum deles, tá? Então o que acontece? Você faz a saga de Urza. Ela entra em jogo como uma montanha. Bom, a SBA diz que uma saga com número de marcadores de conhecimento maior ou igual ao seu capítulo final é colocada no cemitério, tá? Simples assim. Quando a saga de Urza entra em jogo, quantos marcadores ela tem? Nenhum, ela tem 0. Só que o que acontece? Porque ela também não tem habilidade. E tem uma regra de saga que diz o seguinte: se uma saga de alguma forma esse de alguma forma é excelente. Se alguma saga, por algum motivo maluco, não tem habilidade de capítulo, seu número de capítulo final é 0. Então a Blood Moon, ela remove as habilidades. E os capítulos também são habilidades. Eu lembro que no dia que aconteceu isso, eu esqueci que os capítulos também são habilidades. Eu ignorei totalmente isso. Só lembrei das habilidades desse texto longo. Mas o capítulo da saga é uma habilidade. Então a Blood Moon tira os capítulos da saga. Por tirar ele fica 0. E ela entra em jogo com 0 marcadores. O capítulo final dela é 0. Então checa a SBA. A SBA checa antes do jogador receber a prioridade. Então o cara não vai ter tempo de ativar a habilidade de mana, né? Porque é uma habilidade ativada. Você precisa de prioridade para ativar a habilidade. Tá? Os outros momentos que eu falei. Existem momentos onde você pode gerar mana sem ter a prioridade. Mas esse não é nenhum deles, tá bom? O mesmo motivo é o Sakura, né? É Destinor na mesa do oponente, você faz um Sakura, você não consegue sacrificar e buscar o terreno, porque para sacrificar e buscar o terreno, você precisa da prioridade. Antes de receber a prioridade, as SBAs checam. O segundo momento, e muito importante, onde a SBA checa, é na etapa de limpeza. Geralmente, na etapa de limpeza, ninguém recebe prioridade, tá? Ninguém pode fazer nada. A etapa de limpeza acontece e passa por turno do oponente. Exceção. Quem me conhece sabe que eu jogo já há bastante tempo com o Gitrog. O Gitrog tem uma habilidade que diz o seguinte: sempre que um ou mais terrenos, né, do controlador for colocado no cemitério do dono do Gitrog, aquele jogador compra uma carta. Tá? Então, basicamente, um terreno foi para o cemitério, você compra uma carta. Então, o que é uma jogada comum no Gitrog é? Tá? Você passa o jogo com mais do que 7 cartas na mão. Na etapa de limpeza, você é obrigado a descartar até ficar com 7. E você descarta. Se esse descarte for um terreno, vai gerar um trigger. E o que acontece quando acontece trigger na etapa de limpeza? O jogo resolve o trigger, passa a prioridade para os jogadores e gera uma nova etapa de limpeza. Né? Então você compra uma carta e se descartar vai ficar com 8 de novo, e se descartar de novo vai com 4. Então fica nessa bagunça aí, então ele consegue até ganhar o jogo aí nessa brincadeira. Acontece que não é só trigger. O jogo não pega só trigger, o jogo pega também SBA. Neste momento, o jogo verifica se existem quaisquer ações baseadas no estado que precisam ser realizadas
e ou verifica se existem habilidades desencadeadas aguardando para serem colocadas na pilha. Se existirem, as ações baseadas no estado são executadas, as habilidades encadeadas são colocadas na pilha e o jogador ativo recebe a prioridade. Tá? Então isso vai acontecer na etapa de limpeza. Então agora eu tenho aqui uma historinha muito legal. Seu oponente fez um Felidar. Seu oponente está lá com 90 de vida, fez um Felidar. Tá? Tá lá na mesa dele. Você tá tranquilo, porque na sua mão tem uma cólera de Deus. Então você fala, pô, fez o Felidar? Sem problema. No meu turno eu faço uma cólera, tiro o Felidar da mesa. Ok? Então, cólera lá aí pra você. Na sua manutenção, o seu oponente manda um Silence em você. Você, que merda. Já era, perdi, tomei um Silence, não vou poder mandar a cólera. Aí você vai comprar. Você compra um terror. Grandes porcaria. Tomei um Silence, não podia mandar a cólera, não posso mandar o terror do mesmo jeito. Né? Porque o Silence dura até o final do turno. Tá? Não vou conseguir matar o Felidar, nem com terror, antes dele trigar. Na sua mesa, além de mana, essas coisas todas, aí você tem isso aí, tá? Um copo contrabandista, um caminhante do vazio aí e uma pinça craniana. O importante não são essas cartas. O importante é que você tem um veículo, uma criatura para equipar o veículo e um equipamento para equipar o veículo transformado em criatura. Bom, o que você vai fazer? Você vai transformar o seu cóptero em criatura e vai equipar a pinça nele. Tá? Por que vai acontecer? Com o cóptero transformado em criatura, ele é um bicho e esse bicho está equipado. Tá? Todos os efeitos do tipo do Silence, tá? Volta aqui no Silence aqui, que fala assim, ó, o seu oponente não pode jogar mágica este turno. Todos os efeitos do tipo do Silence, este turno, ou da habilidade, né, de tripular aqui até o final do turno, eles acabam, eles cessam num determinado momento, ainda naquele turno. E esse momento é justamente ali na etapa de limpeza. Né? Vai acabar, vai entrar na etapa de limpeza e ninguém vai poder fazer mais nada. A menos que aconteça uma SBA ou um trigger ali. Tá? Então o que acontece? Você equipou o seu cóptero? Fala vai. Quando você fala vai, o jogo vai entrar na etapa de limpeza e vai verificar ali que o cóptero não é mais uma criatura, porque deixou de ser criatura no mesmo momento em que o Silence, né, em que o Silence desligou. Tá? O Silence está desligado e o cóptero não é mais uma criatura. Então o jogo vai vai executar a sua ação, que é tirar um equipamento que está anexado numa coisa ilegal. Está anexado em algo que não é uma criatura. Aí ele vai buscar os triggers para a pilha e depois vai passar a prioridade para o jogador ativo, que no caso é você. O que você faz nesse momento? Terror no Felidar e segue feliz, tá? Menos que seu oponente, obviamente, anule o seu terror e você perca do mesmo jeito. Mas o importante é, saber isso é importante. Saber isso é legal, saber isso eleva o nível do seu jogo. Bom? Tá? Então, aqui, ó, nesse momento, o jogo verifica se existe qualquer ações baseadas no estado que precisam ser realizadas. Se existirem, as ações baseadas no estado são executadas e então o jogador ativo recebe a prioridade. Regra 15.14.3a, que é a exceção aí da etapa de limpeza. Bom, finalizando aqui as regras, então, essa aqui diz o seguinte: se você tiver várias SBAs que vão fazer a mesma coisa, tá? Se você tiver um efeito de substituição que substitua uma delas, na verdade ele vai substituir todas, tá? Botei como exemplos aqui essa Carícia Firexiana e o Arcanjo Refinado, tá? Vamos supor, isso é fácil de acontecer, tá? Vamos supor aqui uma coisa que não é tão difícil de acontecer, que é assim, o seu oponente tem lá 3 de vida, 7 marcadores de veneno e 2 cartas no deck, tá? Fácil, fácil isso. O que você faz? Manda uma Carícia Firexiana nele. A Carícia diz o seguinte: o jogador alvo compra 3 cartas, o jogador alvo perde 3 pontos de vida e esse, né? No jogador alvo não. O jogador alvo perde, só tem um alvo só. O jogador alvo compra 3 cartas, perde 3 pontos de vida e recebe 3 marcadores de veneno. Então você deu 3 de dano no oponente, só tinha 3 de vida, colocou 3 marcadores de veneno nele que já tinha 7 e fez ele comprar 3 cartas quando ele só tinha 2. Quando checar a SBA, o jogo vai achar o jogador com 0 de vida, com 10 marcadores de veneno e o jogador que tentou comprar carta de um deck vazio antes da última checagem do SBA. Só que o que o anjo fala?
Se você fosse perder o jogo, ao invés disso, exila o anjo refinado e o seu total de pontos de vida torna-se igual ao seu valor inicial. Tá tirando aqui rapidinho. Tem 3 coisas matando o seu oponente. Teoricamente, o anjo só tiraria uma, mas essa regra diz que ele salva das 3. São 3 SBAs que vão fazer a mesma coisa, fazer o jogador perder. Então, se o anjo vai substituir uma, então, na verdade, ele vai substituir as 3 de uma vez, tá? É isso que essa regra quer dizer, basicamente. E a outra é basicamente para essa situação também de marcador, quando um bicho com marcador +1/+1 e -1/-1 vai trigar aí o imortal, aquele outra habilidade que eu esqueci agora, do Kitkin, que é com marcador -1/-1, persistir, né? Com persistir. O que ela diz? O texto é horrível, tá? O texto é horrível. Mas vamos lá pro exemplo logo, que o texto, depois de você ler um texto com calminha, mas vou pro exemplo que é mais fácil de explicar. Você tem o Geist, que é esse bicho aí que é custo 2 verde, 2/1, com ímpeto, e tem Imortal. Né? Imortal é a habilidade que se o bicho quando o bicho morre, se ele não tem marcador +1/+1, ele volta pro jogo com o marcador +1/+1. E o Zenith do Sal Negro, custo 2 e X, você coloca X marcadores -1/-1 em todas as criaturas e embaralha o Zenith aí no deck de volta. Então o que acontece? A situação é a seguinte, você tem o Geist com o marcador +1/+1 e você faz um Zenith com X igual a 2, colocando 2 marcadores -1/-1 no Geist. O Geist vai morrer, tá? Quando você embaralha o Zenith no deck, vai checar a SBA vai achar 2 condições. Primeira coisa, é um bicho com resistência 0, que o Geist está 0. E vai achar uma permanente com marcador +1/+1 e marcador -1/-1 nela. Então ela tem que fazer aquele equilíbrio de anular os marcadores. Se tivesse uma ordem de execução das SBAs, seria tranquilo. Né? Você vai falar, primeiro tira os marcadores, depois o bicho morre. Isso trigaria o imortal, porque o +1/+1 seria anulado com -1/-1. Então quando o bicho morresse, ele não teria o marcador +1/+1. Ou, não, primeiro o bicho morre e depois tira os marcadores. Né? Então isso não trigaria, obviamente, o imortal dele. Mas o que acontece é que tudo acontece ao mesmo tempo. Eu não tiro os marcadores primeiro e depois mato o bicho. Eu nem mato o bicho e depois tiro os marcadores primeiro. Tudo acontece ao mesmo tempo. O bicho morre e os marcadores desaparecem ao mesmo tempo. Para resolver essa situação especificamente, o jogo fala que quando isso acontece, você olha para a carta antes das SBAs serem resolvidas. Ou seja, você vai olhar para o Geist antes dele perder o marcador, com ele ainda em jogo. Tá? Antes dele morrer, antes dele perder o marcador. Antes de morrer, antes dele perder os marcadores, ele tem o marcador +1/+1. Então, basicamente, a SBA diz que o imortal não triga. Então, nesse caso, o Geist simplesmente vai para o cemitério e fica lá, porque ele tinha o marcador +1/+1. Tá? 2 situações gerais aqui. A primeira é Tolkien. Né? A gente falou lá que tem uma SBA que diz que Tolkien fora do campo de batalha, fora do campo de batalha, deixa de existir. Eu dou um blink, então, no Tolkien. Todo mundo sabe, pô, o Tolkien desapareceu. Mas como que o Tolkien desaparece? Né? A pergunta é, o Tolkien vai voltar com blink? Essa é a questão, o Tolkien volta com blink? Vamos falar que todo mundo sabe que não volta. A gente sabe que não volta. Mas aí vem um problema, porque a SBA não checa durante a resolução da mágica. E a piscadela, ela faz o seguinte, você exila a criatura-alvo que você controla, depois devolve ao campo de batalha sob o controle do seu dono. A SBA não checa durante a resolução da mágica, então não dá tempo da SBA checar em o Tolkien sair de jogo e voltar para o jogo. Né? Então o Blink vai lá, exila a criatura. O próprio Blink deveria trazê-la de volta, só que ele não traz. O que não traz? Né? Não é a SBA que trava o Tolkien lá fora. O que trava o Tolkien lá fora é uma regra, que diz que uma ficha que saiu do campo de batalha não pode se mover para outra zona, ela não pode ir para outro lugar qualquer, e nem pode voltar para o campo de batalha. Então uma ficha que sai do campo de batalha, ela fica presa para onde quer que ela tenha ido. Tá? Então por isso que o Blink não traz ela de volta para o jogo. Aí, depois que o Blink resolve, a SBA checa. Aí a SBA vai achar o Tolkien aonde? Lá no exílio. Aí o Tolkien vai... Lá do exílio, ele deixa de existir. Então, o que não deixa o Tolkien voltar, não é a SBA. O que não deixa o Tolkien voltar é a regra. A SBA só faz com que ele deixe de existir depois de ficar preso no exílio. Tá? E, por último aí, mas não mais importante,
Transformar a escória. Transformar a escória... Opa, transformar a escória é essa cartinha que diz o seguinte. Ela causa 5 de dano na criatura alvo e destrói todos os equipamentos anexados àquela criatura. Você tem aí um agente da oposição, que o importante aqui do agente é só ser 3/2, tá? Não tem mais nada demais não. E tem aí uma pinça craniana. A pinça craniana é o equipamento que dá mais -1 para a criatura. E toda vez que a criatura equipada morrer, você compra 2 cartas. A pergunta é, eu vou comprar 2 cartas? Tá? Castei o Transformar a Escória, dei alvo no agente, 5 de dano nele e vai destruir o equipamento. Você não vai comprar as cartas. Por quê? Como parte da resolução, como é que funciona a resolução Transformar a Escória? Castou 5 de dano no agente, destrói a pinça, transformar a escória no grave. Tá? Depois disso, checa uma SBA que acha um agente da oposição 3/2 com 5 de dano. Sem equipamento nenhum dele, porque o equipamento já foi para o grave. Então, quando o agente morre, a pinça já está no cemitério, então você não triga o efeito da pinça. E outra coisa interessante é que se transformar a escória só desse 1 de dano, o agente morreria quando estava equipado, tá? Mas deixaria de morrer na resolução do Transformar a Escória, porque ele perderia o -1 na resistência da pinça. Tá? Ele ficaria com 2 de resistência e somente 1 de dano. Então, pessoal, isso são State Based Actions, né? Essas aí são essas regrinhas do jogo que ninguém controla e que fazem muita diferença. E se você conhece com mais detalhe como elas funcionam, o seu jogo dá ali aquela subidinha, né? Aumenta um pouquinho o nível do jogo. Muito obrigado aí por ficar com a gente aí nesse tempo. Deixa o like aí no vídeo, coloque seus comentários. Diga aí, ficou alguma dúvida sobre isso? Quer saber algum detalhe específico sobre alguma interação que talvez envolva a SBA? Quer falar sobre algum outro tema? Coloque tudo isso aí nos comentários. A gente vai dar uma lida e responder o mais rápido que possível, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o próximo episódio de